Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nessa busca da felicidade, que ainda está longe. Não será nesta encarnação, nós podemos dar alguns passos em frente e, para isso, nós precisamos nos livrar dos nossos vícios e defeitos, porque são eles que impedem a conquista da felicidade. Então, temos que escavar masmorras a eles e enterrá-los bem fundo. E a nossa reflexão de hoje é nesta passagem do Atos dos Apóstolos, onde Paulo diz: "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus." Nos vários departamentos das atividades cristãs, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. As pessoas acham que todos têm que ser batizados porque Jesus foi batizado por João Batista. Mas é interessante a gente analisar aquele fato, aquela situação que aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus disse que não havia vindo mudar a lei, ao contrário, veio dar cumprimento. E ele, como judeu, ele acabou sendo batizado por João Batista para mostrar que ele também era um enviado de Deus, assim como João Batista. E de lá para cá, vários partidos, vários segmentos acreditam no batismo pela água. É que há toda uma alegoria em torno disso, que o batismo pela água, naquela época, e hoje nós também já sabemos, os judeus acreditavam que o homem havia vindo da água. E a gente sabe hoje em dia que a vida iniciou no fundo dos oceanos, foi evoluindo, evoluindo, até chegar no reino hominal. Só que, a partir deste exemplo de Jesus, o que aconteceu? Os sacerdotes criaram cerimônias e sacramentos. Há o batismo dos recém-nascidos na Igreja Romana, outros centros evangélicos há o batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verifica tão só com o fato de aplicar um pouco d'água, mais ou menos, sobre a cabeça ou mergulhar a pessoa dentro d'água, não é? Então, isto é o quê? É uma solenidade exterior. Não importa qual seja a idade física do candidato. É como se fosse um rito de iniciação. Inúmeras sociedades têm seus rituais de iniciação, então a igreja ou as igrejas também acabaram trazendo para dentro de si todos esses rituais de iniciação que faziam parte da crença dos povos antigos. Mas é claro que determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis em épocas recuadas em que foram empregadas. Por exemplo, vamos voltar para os dias de hoje. Sabemos que o curso primário, na instrução infantil, as crianças necessitam da colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento, não é assim? Depois, à medida que vai crescendo, vai adquirindo mais conhecimento, vai deixando de lado a necessidade das figuras. Então, o Evangelho do Mestre Jesus, porém, nas suas luzes ocultas, fazem imensa claridade sobre a questão do batismo.
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor, diz o Atos dos Apóstolos. Então, aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino e colocaram na prática. Então, o batismo é isso. É você receber o ensinamento de Jesus, colocar ele dentro do seu coração, da sua mente, e a partir daí começar a viver o Evangelho. Certa feita foi perguntado a Divaldo Pereira Franco, orador espírita, sobre o que era preciso para os cristãos novos para alcançarem o reino de Deus. E perguntaram se era a mesma coisa que os primeiros cristãos. A gente sabe que no início do cristianismo houve muita perseguição, foram 2, 3 séculos de perseguição aos cristãos. Muitos foram mortos no circo romano para alegria, para diversão dos romanos. Então, naquele tempo, era necessário o quê? Dar a vida pelo Cristo, para se mostrar cristão. E aqueles verdadeiros cristãos não relutaram, porque Jesus havia dito, olha, eu vou para a pátria espiritual e espero vocês lá. Então, é claro que todos aqueles que aceitaram o cristianismo dentro do coração, dentro da mente, viveram sob os princípios do Cristo, deram a vida tranquilamente e foram recebidos pelo próprio Jesus na espiritualidade. Mas, nos dias de hoje, a gente pergunta, será que eu tenho que morrer pelo Cristo? Não, hoje não precisamos morrer. Aquela época já passou. Hoje o que nós precisamos, o que é? É fazer a mesma coisa. Colocar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, as palavras, os ensinamentos do Mestre Jesus e viver de acordo com eles. Você vai dizer, é muito mais difícil? Com certeza. Hoje, ser cristão é muito mais difícil do que há 2000 anos atrás, mas é um processo. À medida que as claridades do Evangelho vão adentrando na nossa alma, dentro do nosso espírito, nós começamos a compreender melhor o mundo, compreender melhor as pessoas e, principalmente, compreender melhor a nós mesmos. Porque a grande luta para melhorar a humanidade, ela começa dentro de nós a partir da nossa melhora, da nossa reforma íntima. Por isso que diariamente eu convido você, vamos em direção ao nosso coração para, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem. E é claro que junto da virtude tem a ganga, tem o vício, tem o defeito que a gente tem que tirar. É um trabalho? Sim. Vamos chegar à felicidade? Sim. Mas cada um tem a sua velocidade, o seu modo de chegar lá. Pense nisso, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.